Boa noite, pessoal! Mais uma quarta-feira para ampliar e muita consciência. Deixa eu ver se está tudo funcionando, ok? A Ângel Bandeira está aqui. Boa noite, o dia de semana mais aguardado, lives e muito conhecimento. Muito bom. A Ângela de Cotia aqui com o seu mestre da consciência. Ei, Ângela! Grande abraço. A Ângela está pedindo os likes aí. Obrigado, Ângela. Esse tema é muito interessante porque antigamente, eu também achava que eu tinha que ser perfeito, tá? Então, eu mesmo estou falando que eu sou extremamente perfeccionista. Isso é uma qualidade e um grande defeito, né? E eu tive que aprender a ser humilde e ser imperfeito, porque senão não dava certo. Senão eu ia ficar louco, né? Basicamente ia ficar louco, não ia ter condições de fazer isso. Então eu comecei a compreender como é que a gente tem que funcionar na vida. Não dá para ser perfeito. Isso aí também acontece muito com o cliente. Por exemplo, você vai atender um cliente dentro da área de psicoterapia, constelação, seja o que for. Aí fica assim, eles querem ser perfeitos. O que eu tenho que fazer para minha família ser perfeita, o meu casamento ser perfeito, a relação com os meus filhos ser perfeita, a relação com o meu trabalho ser perfeita, tudo perfeito. Gente, é uma doença que eu também era vítima dessa doença, de vez em quando dá um surtozinho em mim aí. Mas é algo que é impressionante, por quê? Comecei a entender e compreender que, primeiro, é impossível ser perfeito. E aí eu vi uma frase do Hellinger, que ele fala uma coisa assim, acho que eu falei outro dia na live assim, os imperfeitos são prontos para a morte. Os perfeitos, desculpa. O perfeito está pronto para morrer, não tem mais nada para fazer. Só os imperfeitos evoluem. Então, por exemplo, para que eu me torne um profissional melhor do que eu sou hoje, e é possível acontecer? Claro que é e tem que acontecer. Eu preciso me ver imperfeito. Por quê? Se eu estou perfeito, não dá para acrescentar mais nada. Então, por exemplo, nos vários cursos, quando pega um aluno que acha que é perfeito e tem que ser o perfeito, é praticamente impossível ensinar esse aluno, porque ele criou uma barreira dentro dele que não tem condição de entrar mais nada. Aí ele fica comparando o que vem de novo com aquilo que ele já sabe. É como se, sei lá, a canequinha dele está lotada, não entra mais nada aqui dentro, mano. Para entrar tem que sair alguma coisa. Uma canequinha limitada, né? Uma mente limitada, vai ser perfeita para isso aqui, né? Só que ele quer entender o mundo, ou sei lá, o oceano, com a quantidade de água que está aqui dentro. E aí ele fica, não, tá tudo perfeito. Cliente, então, quando vem, não, o que eu tenho que fazer perfeito com os meus filhos? A vida é imperfeita. A vida é da imperfeição. O mundo é imperfeito. Nós somos imperfeitos. Por exemplo, quando eu trabalho com um cliente e monto a constelação e mostro o que é o ideal, então deveria ser o caminho para onde ele deve ir, então as pessoas, não, então como é que eu faço para ser assim? Então agora eu vou ser assim. Não vai ser assim. Quantas vezes eu falo assim, se eu fizesse a minha constelação e for honesto, é claro que eu não estou perfeito, é claro que não. Eu estou a caminho desse lugar. Nós estamos sempre a caminho. Então eu estou colocando a minha vida em ordem, eu estou começando, conforme eu ganho mais consciência, eu começo a ver dinâmicas que eu não via antes. Porque, por exemplo, se eu tenho uma dinâmica aqui, e isso aqui está difícil de eu enxergar, a hora que eu enxergo isso, enxerguei e resolvi. A hora que eu enxerguei e resolvi, tiro isso aqui, o que vai acontecer é que tem outra dinâmica aqui. Mas eu só olhei para essa quando eu tirei essa aqui da frente. Essa aqui não existia. Sempre existiu. Sempre existiu. E aí, eu tirando essa, tem essa. Se eu tirar essa, tem outra. E assim por diante, isso não tem fim. Eu já desisti de ter uma vida perfeita há muito tempo, porque não é. E quando você resolve um problema, não é resolver um problema que vai resolver tudo na minha vida. E aí, quantas vezes eu recebo? Felizmente, ultimamente não tenho recebido tanto, mas era uma pergunta assim, Fernando, como é que faz para resolver de uma vez por todos os problemas que a gente tem? Morre, né? Só se for assim, né? Porque se morrer, resolve tudo. Se você está vivo, resolveu um problema, tem outro atrás, resolveu, tem outro. É por camadas, a vida é por camadas. E se não for assim, o que vai acontecer é que você não evolui, não cresce.
Então você não está vivo, você está dentro de uma bolha de ilusão, onde essa bolha é tudo, ou é perfeito ou tem que ser perfeito. Então você não sabe viver. E aí chega o lado do profissional. Então, como é que eu posso ser um bom profissional se eu não for perfeito? Se você for perfeito, você é um péssimo profissional. É isso que vai acontecer. Então, eu tenho noção do limite e de onde eu estou. Então, se eu sou um bom profissional, eu tenho noção do que eu dou conta de fazer, eu tenho noção dos meus limites, eu tenho noção daquilo que eu sou capaz de trabalhar e daquilo que eu ainda não sou. Ainda não sou, mas posso ser se eu me dedicar, estudar e praticar. E aí vem uma outra dinâmica de profissionais. Eu vou fazer um curso, esse curso vai me tornar o profissional top do mundo que resolve tudo. Não. Quer mentira? Sim, com esse curso você vai ser a coisa mais linda do mundo e tudo vai resolver na sua vida com esse curso. E, aliás, que é simples, você nem precisa estudar muito. Sério, isso é coisa de criança, né? E você vai acreditar numa bobagem dessa? Está cheio de gente prometendo essas coisas lindas e maravilhosas. Olha, você aprende a aplicar essa técnica aqui, você vai ficar milionário, tudo vai ser bom, sei lá, a fada madrinha vai bater a varinha aqui, você vai ficar perfeito. Não vai, gente, não vai. Vamos pôr o pé no chão e na realidade? Então, assim, quando você investe em um aprendizado, se eu pegar 2 alunos, eu dou o mesmo conteúdo para os 2. Um estuda, um se dedica, um aplica, o outro não. E aí depois os 2 vão ter o mesmo resultado? Olha, eu fiz a minha parte, eu ofereci aquilo tudo, preparei para que a pessoa possa aproveitar. A questão é, um não aproveita, o outro aproveitou. É claro que o resultado vai ser diferente, mas é óbvio que vai ser diferente. Se eu pegar um aluno, que ele monta, vai lá, prepara, faz o curso. Ele viu, está pronto, já vi. O outro não, se dedica, assiste de novo, aplica, começa a utilizar esses conhecimentos no seu dia a dia. Qual é o resultado? Você já sabe, é o óbvio. Porque é uma coisa que é assim, é falar o óbvio. E quando eu falo óbvio, parece estar falando uma coisa mágica. E no fundo, se vocês prestarem bem atenção, todos os meus cursos eu falo óbvio, a coisa mais simples e o óbvio do mundo. Mas no mundo neurótico, o simples é extremamente difícil de ver e trabalhar, tá? No mundo neurótico é tanta conversaiada, é tanta explicação justificativa, é tanto julgamento, é tanto certo e errado, é tanto triângulo dramático, pelo amor de Deus. A hora que você olha para aquilo da forma como é na realidade, funciona. E aí, voltando, um profissional. Então, um bom profissional, ele tem consciência que ele tem limites. Só que isso também faz com que ele tenha consciência do poder de avançar e se tornar um profissional melhor. Então, se eu tenho noção disso, eu tenho o grande poder de me tornar um profissional cada vez melhor, desde que eu me dedique, eu vá pesquisar, estude, pratique e vá buscando outros degraus de evolução. Porque ser profissional não é um lugar parado, é uma jornada. E as pessoas têm um hábito de achar que assim, eu vou virar profissional, fico aqui, está resolvido. Esse aqui dá dinheiro, aqui não dá dinheiro. Não sei. Você está parado nesse lugar? A questão é que o caminho, a jornada profissional é isso aqui, como a vida também é isso aqui, a relação amorosa é isso aqui, a família é isso aqui. E as pessoas têm uma noção infantil de que vai pegar o elevador, chega no andar e está acabado. Pronto, resolvi tudo. Aqui está o certo, lá está o errado, aqui está o bom, ali está o ruim, aqui é o inocente, ali é o culpado. Sei, isso é triângulo dramático. Então toda vez que você quer estabilizar, eu posso, por exemplo, eu posso chegar assim, e quantas vezes eu converso isso com a Carla? Posso parar e ficar aqui onde eu estou. Então, vou parar, tá bom. Onde eu já cheguei, tá bom. Pode ser, tá bom. Por mim, tá bom. Então, eu poderia fazer uma série de coisas e falar, vou viver com isso aqui, tá resolvido. Ok, se isso está em paz dentro de mim, ótimo, eu fico aqui e fico numa boa. Mas tem um lado meu, que é esse lado da jornada que está sempre assim, o que mais eu posso fazer? Por quê?
Porque até a Carla outro dia falou assim, Fernando, você é um workaholic, né? Eu falei, eu acho que eu sou mais um work lover. Eu adoro, eu amo o que eu faço. Então eu tenho um prazer enorme em descobrir coisas novas. O prazer que eu tenho em descobrir técnicas, ferramentas que me ajudam demais. A hora que eu descubro uma técnica, uma ferramenta, uma tática, uma estratégia de funcionamento que de repente corta um caminho, de repente eu faço um caminho para chegar aqui faz um atalho e vai assim, oh meu Deus, como é que eu não vi isso antes? E quando você consegue descobrir uma maneira mais simples, mais fácil, sinceramente, a coisa que vai acontecer é que naturalmente você vai deixando as coisas mais complicadas de lado. E aí é aquele centroavante que está no lugar certo na hora certa. Então eu sei que a bola vai chegar lá, eu vou chutar e fazer gol. Tem uns que vivem correndo, que nem jogador de várzea, corre para frente, corre para trás, corre para lá. Onde está a bola, ele corre atrás da bola. Corre atrás da bola. Não sabe trabalhar em equipe, não sabe ficar na sua função, aí fica 22 jogadores correndo atrás da bola para ver quem chuta para algum lugar. Não sabe nem onde é o gol, mas só fica correndo e chutando, correndo e chutando. E aí acha que está jogando bem. Tá nada. Aí tem um jogador sabe a função adequada, cada um fica no seu lugar, pega a bola, joga para o desmarcado que está lá, o desmarcado que está lá já joga para o companheiro que está ali, ele vai lá e faz o gol. Nossa, os caras não fizeram nada e fizeram o gol? Sim. Por quê? Porque ele aprendeu a fazer algo saudável. Aprendeu a pôr as funções em ordem. Então, quando eu sei que eu sou imperfeito, eu ganho automaticamente um poder de ficar ainda melhor. Quando eu me vejo perfeito, eu não consigo mais evoluir. É como assim, cheguei no limite. E o pior, hein? Eu acho que o cliente tem que ficar aqui, que aqui é perfeição. A perfeição dele está parado. E aí atrapalha a dinâmica do cliente. Um recurso extremamente importante que ajuda e muito os profissionais a descobrirem as suas imperfeições, descobrirem como superá-las, como aprender com elas, superá-las e se tornarem melhores. Onde? Supervisão. Essa é a grande vantagem da supervisão. Isso é uma grande força da supervisão. O que vai acontecer? Se tem um profissional que está aqui, supervisão significa, vai ter alguém que está olhando de cima, tem uma experiência maior, tem uma, vou colocar assim, ele consegue fazer diagnóstico, ele consegue ter uma visão sistêmica no caso. Essa pessoa enxergou isso aqui. Esse aqui enxerga muito mais. É a mesma coisa fazer constelação. Aí o pessoal infantil fala assim, a constelação mostra tudo, a constelação faz tudo. O constelador não serve para nada, né? Então não devia nem estar ali, né? Aliás, não devia nem receber, né? Porque não serve para nada. Então só serve para emprestar os bonequinhos. O que acontece? A constelação é um grande campo de informações. As informações estão pulando. É isso mesmo, Fernando. As informações estão lá, a constelação mostra tudo. Sim, ela mostra. A questão é quem enxerga. A questão é quem enxerga. Por quê? Ela mostra. Aí se eu pergunto, por exemplo, para o constelador lá, o que é que você está vendo aqui? Eu estou vendo isso, isso e isso. Tá. O que o cliente viu? Aí o cliente deve ter visto menos coisas ainda. Aí vai o supervisor e fala assim, tem isso. É um monte de coisa que está escrito lá. Só tem um problema, está tudo escrito, as informações estão chegando, mas, de repente, o terapeuta tem problema de audição e de visão e não enxerga o que está acontecendo. Não enxerga, não escuta as informações. A constelação fala, sim, ela fala. Precisa ver se o constelador consegue ver e se esse constelador consegue ajudar o cliente a ver, se não são dois cegos e surdos olhando para um negócio e não conseguindo entender absolutamente nada. E o pior, às vezes fazendo bobagem. A técnica é maravilhosa. A técnica é um recurso impressionante para quem sabe utilizá-la. Para quem não sabe, sinto muito. Por isso que eu faço muito uma associação da constelação com cirurgia. O tempo todo eu faço isso. Por quê? Então eu vou colocar a seguinte situação. Bom, eu sou cirurgião, acredito que vocês já devam saber disso, né? Eu trabalhei muito tempo como chefe de cirurgia lá no Hospital Regional
de Sorocaba, ligada à PUC de Sorocaba. Eu era chefe de cirurgia. E aí o que acontecia? Eu não sei o que vai acontecer, vou dar plantão. O que é que vai aparecer aqui? Bom, pode aparecer acidentes de carro, com pessoas politraumatizadas, pode aparecer vítimas de violência, pode aparecer pessoas com tiro, com facada, pode aparecer pessoas com câncer, com obstrução intestinal, com problemas respiratórios que precisam entubar, com pessoas que têm apendicite, ou um monte de patologias, doenças cirúrgicas. Eu não sei o que vai acontecer. Estou lá e os clientes vão chegando. O que faz um cirurgião ter a segurança de trabalhar num local desse que eu não sei o que vai acontecer? O que faz a segurança é você ter noção do que deve ser feito. Então, por exemplo, eu tenho noção do que é saudável e doentio, então eu posso fazer diagnóstico. O jeito que essa pessoa está respirando não é saudável. O jeito que ela respira já me chama atenção, pode ter algumas dinâmicas acontecendo assim. Essa pessoa quando sente essa dor surgiu desse jeito, a característica é essa. Quando eu vou examinar, coloco a mão, de repente eu pego mais informações, que o corpo dela me dá muitas informações. O que eu estou fazendo? Estou fazendo aqui diagnósticos. Eu tenho noção do que é que está acontecendo. Por quê? Porque eu tenho um bom conhecimento. Eu tenho um conhecimento suficientemente bom para poder trabalhar lá. Eu não preciso ser o melhor cirurgião do mundo, mas eu tenho noção do que precisa ser feito. Eu posso indicar a cirurgia e quando vai fazer a cirurgia, de repente, tem uma máxima que a gente usa muito em cirurgia, principalmente a parte de cirurgia de urgência e mesmo a gastrocirurgia, que é assim: o abdômen é uma caixa de surpresa. A hora que você abre, você pensa que você vai achar uma coisa, você acha outra completamente diferente. E a questão é, você abriu, agora você vai ter que mexer. Se você tiver noção dos princípios básicos, das dinâmicas básicas que você tem que fazer, você vai ter recursos para lidar com aquelas dinâmicas que aparecem. Aí tem certas coisas que eu consigo resolver ali, tem certas coisas que eu não vou conseguir resolver, mas eu posso fazer algo que vai ajudar o cliente e mantê-lo vivo em melhores condições para poder ter uma cirurgia mais efetiva, fazendo muito mais exames, e de repente tem dinâmicas lá, aqui eu vou só drenar, porque eu não sei onde está essa obstrução, precisa fazer um monte de cirurgia, mas eu sei como é que drena para não ficar obstruído, não dar infecção e o cliente não morrer. Então eu tenho noção do que fazer. Todo profissional, assim, você está sentado no seu consultório ou no seu escritório, você sabe que cliente vai aparecer e aquilo que aparecer, você vai fazer o seu melhor. Mas se você tiver um conhecimento básico, essencial do que precisa ser feito, você será um bom profissional para atender esse cliente. Pode ser que você não consiga resolver, e se você não conseguir resolver, você vai fazer o necessário, o suficiente naquele momento para sair, entre aspas, da urgência e encaminha para um outro profissional, encaminha ou prepara para fazer um trabalho mais profundo num outro momento. E aí você vai ver a questão de tempo. Dá para fazer nesse momento, dá para fazer depois. E essa é a diferença de um bom profissional que está atendendo nos vários hospitais que existem por aí. Um pessoal da UTI, eles têm o conhecimento básico. Sempre tem um problema ou outro, sempre. Mas a questão é, eu tenho noção do meu limite, eu tenho noção do que eu posso e não posso fazer. Isso é importantíssimo. Tem coisas que não é para mexer. Se você não sabe o que fazer, não mexa, senão vai piorar. Tem uma frase, por exemplo, que se usa em latim, que é assim: primo nil nocere. Então o que é isso? Primeiro, não prejudicar. Então se você não sabe, não prejudique, não fique inventando coisas, não fique pegando a sua pseudo-perfeição achando que aquilo é o saudável e de repente aquilo que você acha que é perfeito é uma loucura, é uma doença, e você fica passando isso para os clientes. Então se eu tenho noção, eu não sou perfeito, eu tenho noção do que é o saudável, eu tenho noção que eu sou doente e tenho problemas que eu estou resolvendo. Eu tenho noção disso. Então não passo meus problemas para o cliente.
Onde isso vai ser trabalhado? Eu preciso ganhar cada vez mais consciência. Sabe onde se ganha muita consciência dos limites que eu tenho, das dificuldades que o cliente me mostra e eu não enxergo? Quando eu busco ajuda, porque todo imperfeito sabe que precisa de ajuda. Então eu vou num profissional que tem uma visão melhor. Na medicina se faz muito isso. Na psicologia se faz o tempo todo, faz supervisão, porque é natural, gente, isso é a coisa mais simples. Então, por exemplo, se eu estou num hospital, eu tenho um cliente que está internado lá, e o que vai acontecer? De repente, vamos fazer aqui uma visita com todos os profissionais, com o chefe. O chefe é alguém que tem um conhecimento maior, é o chefe da enfermaria, e aí vamos ver os casos que estão acontecendo. E aí eu coloco o cliente que eu estou atendendo, o que está acontecendo, a anamnese, as queixas, o exame, as hipóteses diagnósticas, e aí outros profissionais podem também dar o seu palpite, ou não é bem palpite, a sua análise, né? Ah, isso aqui também pode ser isso, pode ser aquilo, me ajuda, porque aí tem várias pessoas olhando, e aí tem um chefe aqui que, com muito mais experiência, de repente ele organiza e coloca, precisamos pesquisar isso, existem essas hipóteses, o que precisa ser feito? Isso, assim, assim, assim. E aí, na próxima semana, vamos fazer uma nova visita e vamos ver o que está acontecendo. Ou, se necessário, veja antes. Ou, assim que chegar o exame, comunica, vai para o chefe, fala, chegou, o exame é esse. O que o chefe autoriza a fazer? O que é isso? Isso é lei da hierarquia. Isso é saber o seu lugar, saber a sua função, não ficar achando que é Deus. O chefe que está lá também eu sei que é imperfeito, e se ele precisar, ele liga para um colega dele, que também tem um conhecimento maior. De repente tem um cara que mora lá em outro país, que tem experiência nesse tipo. Eu conheço um profissional que trabalha demais com isso, vou entrar em contato com ele. Se necessário, até encaminho esse cliente para esse profissional, peço uma avaliação dele. Por quê? Porque estou fazendo o melhor para o cliente. O meu foco é olhar para o cliente e ver o que eu posso fazer de melhor. Não é provar que eu sou ótimo, perfeito, lindo e maravilhoso. O profissional que fica olhando para si mesmo, ou nem olha para si mesmo, ou só olha para si mesmo ou não olha porque acha que tem alguma coisa que está certo, pode ter certeza que não é um bom profissional. Eu quero você como um dos meus sucessores que possam pegar esse conhecimento, praticar bastante, aprender e passar para frente. Passar para os seus clientes, passar para a sua própria vida, para a sua família e também lá na frente, de repente, ensinar, passar esse conhecimento. Conhecimento não tem dono, precisa ser evoluído, mas tem responsabilidade, tá? Então, vamos lá. E quando vocês passarem, pelo menos aquilo que for meu, fala que é meu, né? Porque tem muita gente que fica copiando meus ensinamentos e, de repente, vira um expert de um dia para a noite. Ninguém fala de onde veio. Aí tudo passou por aqui, né? Sinal que eu ensino bem. Mas depois eles inventam umas loucuras que aí não faz sentido, né? Mas é mais para ganhar dinheiro, mas quem tem bom senso consegue discriminar o que é saudável e o que é doentio. Vamos lá, deixa eu ver aqui as questões aqui, deixa eu dar uma mexida, que isso aqui vai pular com certeza, né? Então, vamos lá, pessoal, deixa eu ver as questões que estão por aqui. Muita gente aqui dando boa noite, a Sandra falando suas lives, a Juliana de Barra Bonita tá aqui, deixa eu ver aqui, ó, quer ver? Aí vem uma... Aqui, ó, olha que interessante, ó. A Josileide colocou assim: eu tenho uma amiga que conhece todos os traços e a origem da sua dor, mas não consegue emagrecer. Isso aqui é típico, né? Eu sei tudo, mas não sei o que fazer com isso. Isso aí tem aquela historinha que eu conto sempre aqui, que é assim: o indivíduo urina na cama. Então, hoje ele está lá, ele faz tratamento desde, sei lá, a infância até hoje. Hoje ele é adulto, com uns 30 anos. Aí encontra um amigo dele que não via faz tempo, o amigo fala: nossa, você tinha aquele problema de urinar na cama? Aí fala: sim, eu estava em terapia, estou em análise até hoje lá. Então, mas como é que está aquilo lá? Nossa, aí ele começa a explicar todas as teorias, de onde veio o trauma, o que significa, o simbólico de urinar na cama, o que é a cama, como a coisa vai, e a coisa funciona, e é desse jeito, é daquele jeito, e faz isso, e faz aquilo. Nossa, ele faz um tratado sobre enurese. Aí o amigo fala: nossa senhora,
caramba, tinha tudo isso atrás desse problema? Você viu quanta coisa tem? Aí o amigo fala, bom, então agora você parou de urinar, né? Eu falei, não, parar de urinar, eu não parei, mas eu sei porque eu urino. Isso é o que normalmente acontece. Isso aqui é o que acontece direto. Tem uns cursos meio maluco aí, que fica explicando coisa, mas não resolve nada. Ah, então, eu expliquei por que eu tenho essa dor. Ah, então eu tenho essa dor por causa disso. Sim. E agora? Ah, agora fica com a dor. Obrigado, serviu para quê? Nada, né? Nada. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. A Sandra Batista dizendo que fez uma pós em campo morfológico. Opa, que legal. Deixa eu ver o Moacir aqui. Deixa eu ver. O Moacir colocou assim. Fiz uma constelação no FIND, não sei o que é FIND, mas vamos lá. E mostrou o que eu já sabia. Sim, problemas de família paterna, meu pai é abusador sexual, emocional e tal. Eu não queria repetir, mas meus relacionamentos não fluem. Interessante, porque se você descobriu tudo isso e não resolveu, é porque tem um outro problema oculto aqui. Então você mexeu em camadas que você já tem consciência. Pode ter certeza que tem uma outra camada. Então, por exemplo, você viu um outro problema, 2, 3 problemas. O que você não viu foi o problema. O problema está escondido aqui. E se você não achar isto, às vezes você vem para cá, mas aí você acha uma outra camada aqui que também está protegendo. Você tem que ir buscar isto aqui. Se não buscar, a constelação sozinha não faz nada. Sinceramente, não faz nada. E o pessoal tem a mania de achar que constelação resolve tudo. Gente, é a mesma coisa que, para mim, é a mesma coisa que falar assim, o bisturi faz a cirurgia. Que bisturi faz a cirurgia? Ou então, entubar salva o cliente. Sei, põe o tubo lá dentro. E agora? Você faz o que com o tubo? Quem vai pôr oxigênio, qual é a dosagem, o quanto vai observar se é necessário, já dá para parar, não dá, foi o suficiente, precisa da medicação. Precisa ter um profissional. Ah, não, eu pus o tubo, resolve. O bisturi resolve. É cada coisa que eu escuto. Então, falta achar o problema, tá? Ah, aqui, o Moacir continua. Coloque minha mãe na posição do pai. Isso tem relação com o meu masculino? É claro que tem. Eu sigo as dinâmicas do meu pai, no entanto, tenho consciência e controle. Mas a obsessão pelo feminino é demais. É claro, tem alguma coisa, tem algo aqui. Você tem um modelo. O modelo você traz da família de origem. Então, que modelo que eu tenho de masculino, de feminino, da relação entre masculino e feminino, o que é um homem, o que é uma mulher, a relação que eu tenho de conflitos e como resolver, como evitar, o respeito que eu tenho pelas duas polaridades, masculino e feminino, como integrar as diferenças. Bom, tudo isso aqui, esses modelos eu trago da minha família de origem. Agora, se meu pai e minha mãe não foram modelos suficientemente bons, não são perfeitos não, tá? Pais não são para ser perfeitos, mas se não foram suficientemente bons e tiveram vários problemas, o meu referencial é como assim, o programa que eu baixei para seguir para a vida. O que é amar? O que é ser homem? O que é ser mulher? Quem me preparou para a vida como homem? Meu pai ou minha mãe? Quem deveria preparar? Como aconteceu essa dinâmica de masculino e feminino na minha família de origem? Eu sou a mistura do masculino e feminino no meu corpo, 50%. Depois eu vou abastecendo de informações, como baixando um programa. Será que esse programa foi saudável? Se não foi, vai dar problema, porque a hora que eu começo a ir para a vida, eu utilizo os referenciais do passado, só que esses referenciais estão equivocados, estão completamente fora de ordem. Conclusão, vai dar um monte de problemas. Se eu aprendi que 2 mais 2 são 5, quando eu encontro 2 mais 2 são 5, eu já errei. A partir daí eu faço tudo errado. Por quê? Porque tem um referencial equivocado. Então, aí precisa ver de onde está essa história. E por fidelidade eu vou dizer, não, 2 mais 2 são 5. Meu pai e minha mãe falavam que era. E se meu pai falou que 2 mais 2 são 5, mas minha mãe fala, não, 2 mais 2 são 3. E agora? Agora então enlouqueceu de vez.
Aí vem o meu avô e fala assim, não, 2 mais 2 são 22. Aí minha avó fala, tá maluco? Tá maluco? Não, 2 mais 2 não são nem 22, nem 2, nem 3, mais 5, são 14. Pronto, e aí agora complicou. E aí fica assim, quem é saudável? Quando eu tenho noção de ser adulto, eu sei que eu não sou perfeito, meu pai e minha mãe também não são, eu vou pegar deles o que for saudável, o que não for, eu pego modelos melhores no mundo lá fora, sem drama, sem fazer qualquer outra coisa. Nossa, tem gente que adora fazer um drama. Falar em drama, a Sônia colocou aqui, ó. Hoje eu usei uma técnica com triângulo dramático e o triângulo da realização. Excelente. Quando você conhece essa técnica, essa ferramenta, isso aqui faz, assim, abre demais para você enxergar o que está acontecendo. O triângulo dramático vai te dar um modelo do mundo doentio das relações. O triângulo da realização te dá um modelo do mundo saudável. Se você souber utilizar essa ferramenta, isso te ajuda demais, demais. Deixa eu ver aqui. A Giselda colocou aqui. Já gastei muito dinheiro com esses consteladores cegos. Tem gente que já gastou muito dinheiro fazendo os cursos que não leva a lugar nenhum. Parece tudo bonitinho, mas não serve para nada. Quando você vai ver aquilo, ó, é lindo, é bonitinho, muito marketing, muito colorido, mas também aquilo não vira. Depois a pessoa fica tudo frustrada. Eu até agradeço que depois eles vêm tudo correndo atrás de mim, né? Não sei porquê. Mas já gastaram uma fortuna. Depois fala, Fernando, você pagou mais lá para não servir nada. Depois vem dizer que não dá para fazer baratinho. Não, baratinho vai lá. Faz a coisa baratinho, depois você vai ver a porcaria que vira. Tem que ser o justo. Mas tem muita gente se enganando por aí, infelizmente. Então toma cuidado com os profissionais e os cursos que vocês encontram, hein? Tá? É simples, dá uma olhada e vê o referencial. Se você tem especialista dando curso, mas não diz aonde se especializou, tem alguma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Então, onde você aprendeu isso? Baixou um espírito em mim. Você vai ver profissionais, dá uma olhada, você vai ver. É só prestar atenção. Você vai ver se dá para confiar naquilo que está falando ou não. Presta atenção, pega referenciais, pega pessoas, vê a formação dessas pessoas. Se não, vai dar um problema. Já veio aqui a Lia Salvatore colocou assim, ó. E como lidar melhor com o perfeccionismo? Porque tem hora que com ele acaba não fazendo nada, que acaba pensando que é melhor não fazer. Sim, o perfeito não faz nada, sinceramente, porque se está perfeito não é para fazer nada. E se é para fazer perfeito, é interessante, eu não faço. Geralmente os que adoram essa coisa de perfeição, eles viram mais críticos. Então, assim, eu critico o que o outro faz para mostrar que ele faz tudo errado. E por que eu critico? Porque eu não faço. Então, eu não faço, eu critico o outro que faz, porque ele faz tudo errado. Então, eu fico e não faço nada. É como comentarista de futebol, né? Comentarista de futebol sabe tudo, é impressionante. O dia que pega esse comentarista e coloca como técnico, fica uma porcaria, mas ele sabe tudo para comentar. Comentar depois que aconteceu, comentar o que ele acha, achômetro. Agora, assumir a responsabilidade de fazer só para os corajosos e imperfeitos, porque eu vou fazer, eu não sei se vai dar um bom resultado, eu vou fazer o meu melhor, mas de repente surge alguma dinâmica que eu não vi, o que eu faço? Avalio, vejo o feedback dessa dinâmica, pego um outro caminho, faço por outro lugar e sigo em frente. Por isso, aqueles que executam, os que fazem, também são imperfeitos. Porque eles têm a coragem de fazer e saber que se não der certo, ele vai aprender algo e com aquele aprendizado ele vai fazer algo melhor daqui para frente. Os imperfeitos aprendem, os perfeitos nunca aprendem. Muitas vezes os perfeitos não fazem nada, adoram criticar, que nem filho que fica criticando pai e mãe e provando que eles não são perfeitos. E os idiotas desses pais tentam ser perfeitos. Aí os filhos ficam criticando. Os filhos não fazem nada, os pais ficam fazendo de tudo para se tornar perfeito para filho. Conclusão, essa família está um caos, né? Com certeza, né? Vai virar um caos. E os perfeitos não fazem, porque se fizer vai ter crítica. Então, como eu critico o outro que fez imperfeito, eu não faço nada. Porque se eu fizer, eu vou provar que eu sou imperfeito. Então é melhor não fazer. Vira crítico. Vai ser uma beleza, crítico tá cheio. Um monte de gente fazendo fofoca, criticando, todo mundo adora ficar falando dos outros, mas não olha para o próprio umbigo, né?
Ah, a Maria Leci Terra está aqui, ó. Tá dizendo que tá muito feliz por estar aqui. Deixa eu ver aqui. A Lilian falando assim: vamos ampliar a consciência. Aqui algo tão valioso fere o princípio do dar e receber saudável. Não, aí se você está recebendo algo que é valioso, você tem que fazer algo muito bom com isso, hein? Aplique e passe para frente. Se de repente você passar para frente, eu recebi, passei para frente. Ótimo. Se for muito valioso e quer saber mais, faça o curso, aprenda mais, você vai ter muito mais coisa para passar para frente. Isso, aí são equilíbrios, tá? Equilíbrios. A Rosane aqui, ó. Bom te rever, doutor Fernando. Boa noite, a família Freitas Queiroz. Opa, a família que agradece. A Sandra aqui está fazendo uma pergunta aqui. Qual o motivo de uma pessoa sempre se excluir? Briga com todos da família. Com certeza ela tá. Se você tem uma dinâmica sistêmica e tem algum conflito acontecendo continuamente, é porque isso aqui deve ter uma identificação, está conectado com o emaranhamento do passado. Aí você precisa ver, por exemplo, quem ela representa na família, a quem ela está identificada. Então, se ela se identificar com alguém que foi excluído do sistema, e toda vez que tem uma exclusão no sistema familiar, um mais novo, um ser da família mais novo vai ocupar esse lugar. E aí ele vai repetir a dinâmica que a família não quer ver. As dinâmicas da família estão sempre abertas. As crianças, quando chegam no sistema, imediatamente elas se conectam com isso. Mesmo que a família não fala, ela sabe. E aí ela se conecta com algum lugar ali. Então, frequentemente, vem uma identificação. E quando você identifica, por exemplo, essa pessoa que está se excluindo e brigando com todos, tem algum ser que foi excluído da família lá atrás e a família não quer ver. Essa pessoa que está nesse lugar, geralmente é uma criança, um jovem que mais ama a família. Ele carrega o problema para ele pega o problema da família. Só que ele vai ficar carregando isso aí e o destino dele é ficar parecido com aquele que ele se identificou. De repente ele vai ser excluído, colocado para fora. É a mesma dinâmica do passado. A solução é descobrir a quem ele representa, quem é essa pessoa excluída do sistema, e aí reintegrar essa pessoa. E aí, o que acontece? Se eu estou identificado com este ser, a hora que eu desidentifico, esse existe e eu também existo. Esse tem o destino dele, eu vou para o meu destino. Senão fica tudo muito misturado. Isso aqui é a base da sistêmica, tá? Aqui a Ângela falando assim: a minha dificuldade é a identificação do problema sistêmico. Sim, cada um vai ter uma dificuldade, Ângela. A questão é, se você já sabe a sua dificuldade, excelente. Aí, o que vai acontecer? Por exemplo, você vai focar mais na parte teórica, estudar mais sobre isso. Outra, teórica e prática, né? Você vai começar a prestar mais atenção nisso e vai buscar conhecimento em cima disso. E tudo que é uma dificuldade sua, provavelmente deve ter um processo de identificação sua, pessoal. Porque aquilo que eu tenho dificuldade de ver no curso e no cliente, geralmente é porque tem uma dificuldade de ver algo dentro de mim. Se isso realmente está acontecendo, é bem provável, aí a sugestão é, por exemplo, se faz uma supervisão, dá para ter noção do que está acontecendo. Como supervisor, dá para ver. Fala assim, esse profissional, esse terapeuta está com uma dificuldade para enxergar isso aqui. Aí você coloca, ele não enxerga, ele coloca, ele muda, ele coloca... Ih, está com dificuldade. A dificuldade quem que é? É da parte teórica e prática, que se colocar, se estudar, vai aprender melhor? Pode ser, mas geralmente não é uma dinâmica pessoal. Então aí precisa ver. Se for uma dinâmica teórica e prática e falta aprendizado e treinamento, então aprendizado e treinamento você vai saber. Se for um problema pessoal, precisa sanar esse problema dentro de você. E aí, a hora que você resolve aqui dentro, é impressionante. As dinâmicas que eu tinha, que eu não enxergava, aí é para supervisão. Aí o supervisor, a supervisora, passei por um monte de supervisores, falou, Fernando, tem uma coisa aqui. Não, eu sou perfeito, né? Não, eu não tenho, é lá, é o cliente. Não, é aí.
Quando eu ia ver e resolvi, trabalhava o problema em mim, descobri o que estava acontecendo, era impressionante, parece que eu começava a enxergar esses problemas em tudo quanto é cliente, destravava, começava a enxergar tudo. Impressionante, abria aqui. Quando abria, falei, nossa, tem esse cliente, mas aquele também tem aquele. Aí começo a ver, tô marcando toco aqui, tô comendo bola aqui, e tô enrolando isso aqui, tô trabalhando isso, mas era lá. A hora que você abre, você enxerga, não é só em você, você enxerga no mundo aqui fora. E aí você vai ganhando mais consciência e capacidade para trabalhar ainda mais sobre essa dinâmica. Fernando, algumas pessoas estão fazendo constelação online com bonecos em grupos. A pessoa entra na sala e fica sendo representante. Sim, está acontecendo uma série de dinâmicas. Com o advento aí da pandemia, né, surgiu de tudo. Tem gente fazendo constelação em grupo, utilizando dinâmicas online. E aí fica, uma pessoa aqui, por exemplo, imagina tem um monte de pessoas, eu estou trabalhando com um cliente. E aí, tem alguém, quem poderia ser esse cliente, por exemplo? Eu. Aí a pessoa fica de pé, entra no campo e tal. Sinceramente, eu estou falando assim, eu não trabalho dessa forma. Por quê? Porque o que eu vejo que a maioria das pessoas, se eu não estiver ali coordenando, o que acontece é que às vezes os representantes estão atuando. E aí, se está atuando, ela não entrou no campo. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Eu já vi algumas pessoas fazendo isso e, sinceramente, em alguns casos eu não acreditei muito a sensação. Por quê? Você tem uma visão sistêmica, depois como constelador você tem uma noção. E aí, se você percebe que o cliente não está conectado com o campo, ele muitas vezes está conectado com o problema dele. Então fica mais difícil de fazer diagnóstico fazendo isso aqui. E vai dar um pouco de informação, mas você não tem informação da relação entre dois elementos, porque eles estão ali, cada um. Então essa relação também não está muito boa. Mas são variáveis e técnicas que estão usando. O que vai acontecer é que com o passar do tempo vai ver o quanto isso ajuda, o quanto atrapalha, o quanto é viável ou não. Experimenta-se. Então esses profissionais estão experimentando. Não sei, eu não, sinceramente, estou falando eu, né? Mas não estou, quem está fazendo, até admiro que tá, de repente dá certo, isso aí funciona. E aí eu abaixo minha cabeça e reverencio, ok. Mas o que eu já assisti eu não gostei, não ficou, e não me trouxe tantas informações. Eu poderia pegar outro tipo de dinâmica. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com informações na própria anamnese e na dinâmica, na pesquisa ativa, eu pego muitas informações. Muitas vezes eu não preciso nem da constelação para saber o que está acontecendo. Eu faço para o cliente, tá? Mas é um recurso. Ok? Um grande abraço para todo mundo, pessoal, e até a próxima.